bom dia para vocês, como é que vocês estão? Quero dizer que a partir de hoje a gente está começando uma nova temporada aqui no Alvo 7. Nós estávamos falando a respeito do Espírito Santo e agora nós vamos começar a estudar um pouco mais profundamente dois livros da Bíblia, 1ª e 2ª Pedro. Esses livros levam o nome de um dos apóstolos, o apóstolo Pedro, e também foi ele mesmo que os escreveu. Mas primeiro a gente quer falar um pouquinho sobre quem é esse Pedro. Quem foi esse Pedro? Sabe, é bem interessante. Pedro, ele era um pescador, né? E num determinado momento de sua história, Cristo o chama. Só que é interessante que Pedro, ele vê diversas coisas, diversos milagres que Cristo vai executando durante o tempo em que ele esteve na Terra, como, por exemplo, no momento em que Cristo foi ser preso, né? O próprio Pedro corta a orelha de um dos soldados, Cristo faz o milagre e regenera a orelha daquele soldado. Ele também foi um dos primeiros discípulos a ver que os túmulos estavam vazios e, consequentemente, que Cristo havia crucificado, né? Pedro, exceto Cristo, ele foi a única pessoa da história que andou por sobre as águas. Mas vamos pegar, por exemplo, essa história de por sobre as águas. É interessante que ele estava andando, estava dando tudo certo, de repente ele começa a duvidar e ele afunda e grita pedindo a Deus por socorro. E aí vem a pergunta que Pedro deve ter se feito naquele momento. Por que nós duvidamos, né? Por que Pedro duvidou? Por que nós duvidamos? Você já se fez essa pergunta? Porque você talvez conheça Deus, sabe que Ele é todo poderoso, Ele pode resolver todas as coisas, mas nós ainda assim cometemos o erro de duvidar. Sabe, o próprio Cristo disse, nós somos homens de pequena fé. Infelizmente essa é a realidade da nossa vida, mas Deus quer mudar esse quadro da nossa vida. Ele quer nos transformar, Ele quer cada dia operar mais e mais milagres na nossa vida, para que nós possamos sofrer a mesma transformação que Pedro sofreu. Um momento duvidando, um outro momento, um dos principais líderes da igreja que houveram logo depois que Cristo ascendeu aos céus. Pedro foi um dos pilares que sustentou a igreja. Nós vamos continuar estudando sobre esse Pedro. E ore todos os dias para que Cristo possa transformar o seu coração, assim como transformou também o coração de Cristo. Vamos orar? Querido Deus e Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, porque nós temos a certeza de que o Senhor quer nos salvar e que o Senhor quer transformar o nosso coração. Que isso possa cada dia ser realidade na nossa vida. Nosso principal objetivo é estarmos contigo um dia nas mansões celestiais. Muito obrigado pela dádiva da graça que o Senhor nos concedeu na cruz. Em nome de Jesus. Amém. Venha a nós o vosso reino.